Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós vamos começar agora uma aula do terceiro ano do ensino médio, uma aula de filosofia. É a nossa segunda aula do segundo bimestre deste ano de 2020. Olha só, na semana passada nós iniciamos o segundo bimestre com a leitura do texto Filosofia e Vida, lá na página 80 do caderno do aluno de vocês. Vocês realizaram atividades, ou deveriam ter realizado, as atividades através de um link. E agora nós vamos começar essa segunda aula, continuando aí a partir da página 81, a leitura, né, do material que, enfim, está nas nossas mãos, né? O tema da aula de hoje são as características do discurso filosófico e comparação com o discurso religioso. O nosso objetivo aqui é tentar entender um pouquinho aí essas características, tanto do discurso filosófico quanto do discurso religioso, e fazer uma análise de um texto de discurso religioso. Tudo bem? Olha só, a gente percebe aqui, né, uma imagem, uma ilustração, né, ao um indivíduo diante de outros indivíduos, né? Isso é bastante típico da linguagem religiosa, onde as pessoas elas buscam de certa forma, né, uma orientação através de um líder, né, um líder religioso que pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um profeta, né, uma pessoa que eles têm como sendo o representante ou o canal de Deus, né, de certa forma, para eles. O texto diz assim: ao comparar o discurso religioso com o discurso filosófico, busque marcas de distinção entre eles. Selecionamos para esse exercício 2 fragmentos de texto. Sugerimos leitura compartilhada em voz alta, né? Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês, né? Iremos ler, espero que vocês estejam aí com o caderno do aluno nas mãos, para que possa fazer essa leitura conjunta aqui. Caso ocorram dúvidas ao longo da leitura, elas podem ser anotadas lá no seu caderno para depois você poder fazer uma pesquisa. Sugerimos ainda que discutam com os colegas os elementos da pesquisa, levando para a aula seus resultados, né? Então vocês podem depois utilizar aqui o chat do canal aqui do Centro de Mídias para poder compartilhar aí a partir dessas dúvidas. Vamos em relação ao texto, tá? Esse texto vai estar no exercício que eu vou pedir para vocês responderem, tá? Através de um link que eu vou disponibilizar. Quando a gente entra em contato com o texto, a primeira coisa que a gente precisa ver é quem é o autor. O autor é o Padre Antônio Vieira, Sermão da Sexagésima. Tá? Então é um texto religioso, um texto clássico, né? Padre Antônio Vieira, ele é bastante conhecido pelos seus sermões, pela sua linguagem, pela sua literatura, e então a gente vai entrar em contato com essas ideias dele aqui. Então vamos na leitura. Ele diz: este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso, depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto na palavra de Deus? Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e acha-las-ei todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes. As mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas, e hoje, nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane.
que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, esse aqui é um escrito então dos sermões, de um trecho dos sermões dele, e enfim, ele é uma referência para os textos de história, a história do Brasil do período colonial. Vamos lá. Quais elementos do texto indicam que o tema tratado tem relação com religião? Então, analise o texto, olha aí o texto, e veja aí quais são os elementos que estão nele que indicam que se trata de um texto religioso. É um texto de culinária, é um texto de receita, é um texto científico, é um texto de notícia, é um texto, enfim, o que indica que seja um texto religioso? Quais são as características que você percebe nesse texto? Faz ali um elenco, uma lista dessas características na sua resposta. Segundo o texto, os poucos resultados, frutos da palavra de Deus, não se devem nem a certa fragilidade do poder da palavra, porque a palavra de Deus ainda é poderosa, nem a falta de pregadores, ou seja, ainda existem muitos pregadores. Então, qual seria o problema? A partir da identificação da questão, converse com seus colegas no grupo, ou seja, qual seria o problema do qual hoje existem tão poucos frutos de conversão de vida das pessoas, ou seja, a palavra de Deus ela ainda continua com poder, ainda existem muitos pregadores, mas por que existem poucos frutos? Qual seria a sua hipótese, Então escreva lá na resposta como se você estivesse, olha só, escrevendo uma carta ao Padre Antônio Vieira, para mostrar os seus argumentos para ele. De repente ele está certo, de repente ele está errado, qual que é a sua opinião? Tudo bem? Então, nessa semana é a análise desse texto e a resposta a essas duas questões. Tudo bem? Até a próxima semana com uma nova atividade, continuando aqui o nosso itinerário, tá certo?